Olá a todos, eu sou o professor James Brian Soares da Silva e hoje a nossa disciplina de estudo é Geografia para as turmas do 4º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse terceiro bimestre de 2021, nosso tema de estudo é a população brasileira. E nessa primeira aula nós temos como tema: todos nós fazemos parte da população brasileira. Mas afinal, o que é população? População é o conjunto de habitantes de um lugar. Todos os habitantes do Brasil, por exemplo, formam a população brasileira. Podemos observar nesse gráfico os países mais populosos do mundo. No ano de 2015, nós temos em primeiro lugar a China, em segundo lugar a Índia, em terceiro lugar os Estados Unidos, em quarto lugar nós temos a Indonésia e em quinto lugar nós temos o Brasil. Em sexto lugar nós temos o Paquistão. Em sétimo lugar a Nigéria. Em oitavo lugar nós temos Bangladesh. E em nono lugar nós temos a Rússia. E em último lugar temos o México. Esses são os países mais populosos do mundo. O presente mapa mostra a distribuição desses países no ano de 2015, os países mais populosos do mundo. E podemos perceber que a maioria dos países estão na Ásia. Quantos somos? A primeira contagem oficial da população brasileira foi realizada em 1872. De acordo com essa contagem, viviam no país cerca de 10 milhões de habitantes. Em 2010, o censo demográfico realizado pelo IBGE registrou pouco menos de 191 milhões de habitantes. Em 2015, pesquisas realizadas pelo IBGE indicaram uma população numerosa, aproximadamente 205 milhões de habitantes. Somos atualmente o quinto país mais populoso do mundo. Neste gráfico, nós temos a representação do aumento da população brasileira entre 1872 e 2015. Podemos perceber que no ano de 1872, a população brasileira era de 10 milhões de habitantes. Porém, no ano de 2015, essa mesma população saltou para 205 milhões de habitantes. A população brasileira é predominantemente urbana, ou seja, sua maior parte mora nas cidades. Até a década de 1960, a maioria da população brasileira vivia em áreas rurais. Com o desenvolvimento das indústrias na cidade, muitas pessoas deixaram o campo em busca de melhores condições de vida. Além disso, a modernização da agricultura causou o desemprego de muitas pessoas no campo, que foram buscar na cidade novas oportunidades de trabalho. A partir de 1970, a maior parte da população brasileira passou a viver em áreas urbanas. Em 2015, uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que de cada 100 habitantes do país, 85 viviam em áreas urbanas e 15 viviam em áreas rurais, como mostra o gráfico. A população brasileira se distribui pelo território de forma irregular. O Brasil é um país bastante populoso, ou seja, tem um grande número de habitantes. No entanto, nosso país não é povoado de maneira uniforme. Isso quer dizer que a população se distribui de forma irregular pelo território. Algumas áreas têm elevada concentração populacional, enquanto outras apresentam baixa concentração. O Sudeste possui 42% da população, o Nordeste, 28% da população, o Sul, 15%, a região Norte, 8%, e a região Centro-Oeste fica com 7% da distribuição da população. Então podemos perceber que a população está mais concentrada nas regiões litorâneas, como Sul,
Sudeste e Nordeste. Densidade demográfica brasileira. Quando dividimos o número de habitantes que a população total de um local pela área territorial ou extensão territorial desse local, o resultado é a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetros quadrados. De acordo com o censo de 2010, a densidade demográfica do Brasil, nesse ano, era de 22 habitantes por quilômetros quadrados. Podemos perceber neste mapa essa distribuição. A parte destacada mostra aonde vive a maior parte da população brasileira. Agora estaremos estudando o capítulo 2, que fala da formação da população brasileira, uma mistura de povos. Para conhecer essa mistura de povos, vamos entender primeiro o que é miscigenação. Miscigenação é a mistura de diferentes povos que residem em um determinado lugar. Assim, a população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação entre os indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos trazidos como escravos para o Brasil. Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para formar a população brasileira. Entre esses povos podemos destacar os espanhóis, holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos e entre outros. Essa mistura de povos proporcionou grande diversidade cultural em nossa população. Os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 1.000 povos diferentes, habitavam as terras que formariam o Brasil. Cada povo vivia de acordo com sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e costumes. Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados, lutando por suas terras, e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. Além dos indígenas, podemos destacar também a chegada dos africanos escravizados. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diferentes grupos culturais. Por isso traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos. Viajavam nos porões de navios em péssimas condições, até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores de terra. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo do café e em serviços domésticos. A vinda dos imigrantes. Antes de conhecer um pouco sobre a chegada de imigrantes ao Brasil, vamos entender o significado de migrar. Migrar é sair de um lugar para viver em outro. Muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para outro ou de um país para outro. Diferença entre emigrante e imigrante. Emigrante é quando uma pessoa sai de seu lugar de origem para viver em outro lugar. Já o imigrante é quando uma pessoa entra em um lugar que não é o de sua origem. Os imigrantes na formação da população brasileira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois deles vieram muitos outros, de vários lugares do mundo. Podemos destacar os italianos e espanhóis. Temos também os alemães e os japoneses. A vinda desses imigrantes foi mais intensa no fim do século XIX e início do século XX. Nesse período também vieram para o Brasil poloneses,
sírios, libaneses, coreanos e chineses, entre outros grupos de imigrantes. Nesta imagem, nós temos uma hospedaria de 1938 na cidade de São Paulo. E assim concluímos que os imigrantes, os africanos e os indígenas foram fundamentais para a formação da população brasileira. Encerramos aqui a nossa aula. Até a próxima e tchau, tchau.